Olá, bem-vindo! Nós seguimos aqui o nosso estudo do livro Eventos Finais. Cada dia a gente aproveitando, estudando um capítulo desse livro tão especial com uma mensagem voltada aí para a tua e também para a minha vida. Querido, neste dia nós estaremos estudando o capítulo 3. Quando sucederão estas coisas? Sabe, os discípulos começaram a indagar Jesus que sinais haveriam da sua vinda. E Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado a destruição de Jerusalém e os grandes sinais da sua vinda. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição destas duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmo o significado de cada uma delas. Sabe, querido, o tempo exato para a volta do nosso Senhor a Bíblia não apresenta. Sabe, acha-se além do conhecimento dos mortais. Nem mesmo os anjos que ministram os que hão de ser herdeiros da salvação não sabem o dia, nem tampouco a hora. Aí você pergunta, mas pastor, por que Deus não revela o dia da volta de Jesus? Sabe por que Deus não nos deu este conhecimento? Porque se eu fizesse, não faríamos o correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está por vir. O Senhor ocultou isto prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Considerando o fato de não termos uma data marcada, tampouco podemos andar por aí proferindo datas. Sabe, as pessoas acabam considerando isto com aborrecimento, os fracassos dos que marcam tempo. E por isso que os homens têm sido assim enganados. Eles dão as costas à verdade consubstanciada da palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Nós acabamos tirando a credulidade e a força de que a palavra de Deus tem. E sabe o que é mais assustador? É que depois do capítulo 7, 8, principalmente de Daniel, Apocalipse capítulo 10, que diz respeito à última grande profecia de tempo, nós não temos um tempo definido, nós não temos uma outra profecia de tempo. Tanto que ali na página 36 do livro Eventos Finais, a autora nos diz da seguinte forma: o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois deste período de tempo, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa, ela vai apenas até o outono de 1844. Sabe, amado, aí você pergunta, mas pastor, já se passaram mais de 170 anos deste período. Por que Deus demora tanto? Precisamos olhar para o passado e vermos a forma como Deus conduziu o povo no deserto. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade e a falta da consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e por tantos anos. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe fora designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus já teria vindo à terra com poder e grande glória. Cumpre-nos lembrar que as
promessas de Deus e também as ameaças são igualmente condicionais. Elas estão condicionadas a algumas atitudes e algumas ações da nossa vida. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da nossa insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu próprio procedimento errado. Sabe, querido, Cristo aguarda algo com imenso anelo e desejo voltado para a tua vida e também para a minha vida. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamar-nos como seus. No entanto, Deus tem um limite para a sua paciência. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos da misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Há um limite além do qual os juízos de Deus não podem mais ser retardados. A transgressão, ela já atingiu os seus limites. O mundo está cheio de confusão e em breve apoderar-se-ão das criaturas humanas um grande terror. O fim está próximo. Nós que conhecemos a verdade, nós devemos estar preparados e estar preparando para os que estão prestes a arrebentar, ou melhor, para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Precisamos acostumar-nos a pensar e demorar-nos sobre as grandes cenas do julgamento que se acha precisamente diante de nós. E então, ao manter-nos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isto nos influenciará a ter um melhor caráter e influenciar sobre a nossa vida. Enoque, ele andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para mim e para você, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós: a brevidade do tempo e a iminência da sua volta. Que possamos ter neste dia um relacionamento íntimo com Deus e a visão de que em breve Ele virá para nos buscar e vivermos a eternidade ao seu lado. Que Deus te acompanhe, Deus te abençoe e que sua mão esteja sobre ti neste dia.